Olá pessoal, espero que todos estejam bem, em paz e felizes. Eu queria compartilhar com vocês aqui um caso interessante e provocar reflexão em vocês sobre o estado em que nós nos encontramos, né? Na realidade não seria um status quo, mas é que nós comumente estamos nessa vibe de achar que o outro está sempre numa situação melhor do que a nossa e de que o outro tem sempre o melhor do que nós temos. Eu me lembrando de um caso de colegas que especificamente nesse caso é interessante para mim, porque me fez refletir bastante sobre algumas coisas. Pois é. Desculpa aí pessoal pela ter interrompido o vídeo, mas eu estou no estacionamento de um supermercado aguardando a minha esposa terminar umas compras, e é sempre nesse momento que eu aproveito para fazer os vídeos, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. E eu já fui assaltado 3 vezes, e eu ando sempre muito atento, muito observando ao meu redor o que está acontecendo. Eu dentro do estacionamento aqui, eu estou numa parte mais ao fundo do estacionamento, onde tem sombra, e de repente apareceu uma moto em atitude suspeita e arrodeou, foi mais à frente um pouco, voltou e arrodeou o carro, e eu observando, ele encostou de lado do carro e botou a mão embaixo da blusa. Eu pensei que ia ser assaltado mais uma vez, mas eu estou sempre atento e graças a Deus não era um assalto, era apenas um rapaz que estava procurando um local também para estacionar, mas ficou muito parecido com uma atitude de assalto. E ele colocou a mão na blusa, era para tirar o celular. Mas é natural que isso aconteça, porque os dias são ruins, são maus, né? Nós estamos numa situação difícil. A situação de segurança no país não é muito boa, não é de agora, tem décadas que acontece isso, e a tendência é que piore, né? E nós precisamos estar atentos e cuidadosos nesse sentido. Mas o que eu ia compartilhar com vocês é sobre a visão que nós temos, cada um tem, com relação à sua própria vida, à sua situação, né? E aos seus desejos, como você interpreta algumas coisas. Eu me lembrando de uns colegas que tinha um colega meu que ele gostava sempre de ir na casa de um outro amigo, porque ele gostava que quando chegava lá, né, nos dias que ele ia, sempre tinha uma torradazinha na manteiga, né? E ele tomava com café. Ele achava muito bom aquilo. Aquilo era maravilhoso para ele. Era sensacional. Comer aquelas torradinhas, ele sempre, quando estava comendo, ele estava elogiando, falando e dizendo: rapaz, que coisa deliciosa, que é muito bom isso, tal. Lá em casa não tem essas coisas. E era sempre isso que ele dizia, porque ele gostava muito daquilo. E depois que a gente às vezes estava a sós, ele disse: rapaz, lá na casa de fulano é muito bom, porque sempre tem torradinha. Eu não sei onde é que eles compram aquela torrada que é tão gostosa daquele jeito. Lá em casa nunca tem, sempre é um pão. Corre na padaria, compra aquele pão e pronto, não tem uma torradinha. E eu me lembrando que em outra ocasião eu tinha conversado com esse rapaz, esse colega nosso, em que a gente ia lá e comia umas torradinhas de pão. E ele, quando eu ia lá mais frequentemente, que eu morava mais próximo, e sempre tinha aquelas torradinhas, e ele dizia, ele falava pro pai, pra mãe, né: mãe, compra uns pãezinhos, mãe, a gente só come torrada, compra uns pãezinhos ali.
Aí a mãe dizia, não, tem dinheiro não, só da próxima vez. E eu conectando isso à visão, e ele compartilhando, analisando a situação, e ele dizia, vou já lá na casa de fulano de tal, que era justamente o colega que vinha comer as torradinhas na casa dele, né? Porque gostava das torradinhas, porque na casa dele só tinha pão, e ele queria comer a torradinha. E já o que comia a torradinha queria comer o pão fresco, o pão da tarde, né? E ele dizia que ia lá para casa do rapaz porque lá tinha sempre um pãozinho fresco da tarde para tomar café. Então nós estamos sempre insatisfeitos com aquilo que nós temos, né? E observando o que o outro tem, né? A circunstância, a vida do outro, quando na realidade aquilo que nós temos, em muitas vezes, em muitos momentos, em vários casos, a nossa situação é desejada pelo outro, porque a situação do outro não o atende, né? E ele enxerga a vida daquele próximo a ele como sendo melhor do que a dele, ou tendo atrativos, coisas mais atraentes do que a sua própria vida. Enquanto que um gostava de ir para a casa do outro porque tinha pão da tarde para tomar com café, aquele que tinha o pão da tarde ia para a casa do outro que não tinha o pão da tarde, mas tinha umas torradinhas amanteigadas que ele gostava muito. E o fato é que aquele que tinha o pão à tarde era de uma família que tinha um pouco mais de recursos. Não eram ricos, mas tinham um pouco mais de recursos. Toda tarde comprava o pão para o lanche da tarde. E aquele que tinha as torradinhas era justamente a família que era menos favorecida e que a mãe aproveitava, que isso é comum acontecer em todas as famílias, acredito que na nossa região, em todo o Brasil. Pega aquele pãozinho dormido, né, o pão seco do dia anterior, de 2 dias anteriores, corta em rodelas, passa aquela manteiga, bota no forno e faz as torradinhas, que são uma delícia. Eu amo, gosto muito. E aquele que tinha o pãozinho da tarde preferia as torradas, porque achava sensacional. Você entende essa visão que cada um tem, essa percepção que cada um tem com relação ao outro, com relação às circunstâncias, né? Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, porque cada um tem a sua própria realidade, mas nós deveríamos refletir um pouco mais sobre isso, não é verdade? Queria provocar vocês nesse aspecto, né? Não só ver aquilo que está lá fora, que é externo, mas observar muito aquilo que nós temos internamente, que está no nosso ambiente interno, na nossa casa, nas nossas coisas, nas nossas relações. Elas têm um valor especial para os outros e que deveriam ter também um valor muito especial para você. Valorize aquilo que você tem, aquilo com o que você vive, as pessoas que estão ao seu redor, aquilo que você tem disponível. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.